Bom dia, bom dia, bom dia! Graças a Deus, mais um dia chegamos à nossa sexta-feira, chegamos ao nosso devocional e aí é o nosso tempo de nós podermos pensar um pouco a respeito daquilo que a Bíblia nos ensina. Deus espera de nós, Jesus, o nosso maior exemplo e aplicado na sua vida. O exemplo serve para a nossa conduta no dia de hoje. Então, olha que excelente oportunidade Deus nos preparou mais uma vez. Então, bom dia, bom devocional. Seja bem-vindo, sejam bem-vindos a este tempo. Bom dia, Esther, Deus te abençoe. Você, o senhor Wilson, aí nessa cidade fantástica, Campo Grande. Deus abençoe vocês, viu? Deus abençoe. Bom, vamos lá. Essa semana eu estava revendo o texto de Lucas, capítulo 10, dos versículos 25, se eu não me engano, ao 37. E lá está o confronto de Jesus com os fariseus, coisas que aconteciam constantemente, né? Os fariseus não admitiam que Jesus fosse como fosse. Jesus fizesse o que fizesse e como ele fazia. Era sempre uma crise entre o judaísmo, ou a doutrina judaica, e aquilo que Jesus ensinava. Então havia sempre esses diálogos aí intensos entre fariseus e Jesus. E aí, mais uma vez, nós temos um aprendizado ali nesse texto de Jesus, sendo ali confrontado pelos fariseus. Então hoje nós vamos dar uma passadinha lá de novo, dar mais uma relembrada, para nós fazermos mais uma vez uma autoavaliação e ver como nós estamos caminhando nessa vida, caminhando nessa nossa existência. Bom dia, meu irmão Marcos, você está bem, dona Mercedes? Graça e paz, bom dia, Deus te abençoe. Nesse texto, Jesus sendo confrontado pelo fariseu, a pergunta era a respeito do próximo. Como Jesus ensinava os dois principais mandamentos, né? Ele fecha todo o seu ensinamento em amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Esse ensino, ele sempre trouxe muitas dificuldades para nós, para todos, na aplicação, na sua verdadeira aplicação e na sua aplicação exige, né? Esse texto exige uma aplicação abrangente na nossa vida. E o fariseu, ele achava isso complicado e aí ele questionava muito e ele usava a própria lei, o próprio conhecimento que o fariseu tinha da lei, que era um homem que conhecia muito os textos da época. Ele usava o seu conhecimento para confrontar a Jesus. E aí, mais uma vez, dentro disso, Jesus fala que ele precisa amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Ele vê na segunda parte uma oportunidade de confrontar Jesus, uma oportunidade de fazer aí uma pegadinha com Jesus, né? E aí ele fala, olha, então como que eu identifico o próximo? Quem é o meu próximo? Achando que essa pergunta seria difícil para Jesus responder ou colocaria Jesus em uma dificuldade. Não, mas fora disso, para Jesus, era sempre uma grande oportunidade de usar os elementos que para eles eram comuns como elementos para uma parábola, para trazer uma história, para mostrar de uma forma mais definitiva e compreensível aquilo que estava sendo ensinado, aquilo que estava sendo dito. Então Jesus agora usa três figuras extremamente importantes para aquele fariseu, que ele conhecia bem. Ele usa a figura de um sacerdote. O fariseu vivia do conhecimento da lei, vivia no templo, então ele sabia bem na cultura judaica, na religião, o que era um sacerdote. Ele também conhecia a figura do levita, que eram as pessoas que cuidavam do templo, que administravam o templo
na sua manutenção plena e total. Então o fariseu conhecia bem a figura de um levita e também conhecia bem a figura de um samaritano, que era um povo considerado inimigo, que era um povo considerado como algo inferior, algo que não deveria ser, não deveria ter aproximação com esses samaritanos. E é interessante que, aí só um parênteses, na história de Jesus, Jesus se encontra com os samaritanos, encontra com a mulher samaritana que lhe dá água. Então Jesus também não permitia que essa ideia de que samaritanos deveriam ser rechaçados, deveriam ser colocados de lado, permanecesse. Jesus sempre usava a figura do samaritano também como uma figura que deveria ter proximidade, né? Não eram pessoas diferentes, não eram pessoas que estavam ou abaixo ou acima de qualquer um, eram pessoas que precisavam também da graça e da misericórdia do próprio Cristo. Então, falar de Jesus e observar o tratamento com os samaritanos é muito interessante. Mas voltando ao nosso tema de hoje, a nossa proposição de hoje, Jesus então usa essas três figuras muito conhecidas pelo fariseu para trazer a ele um ensino importante. Usa a figura do sacerdote, a figura do levita e a figura agora do samaritano. E aí ele começa a contar a história de que havia um homem que, descendo de Jerusalém, foi assaltado e foi agredido, foi judiado, e ali na rua, machucado, necessitando de socorro. Por ele passa um fariseu, só que não é atendido pelo fariseu. Ele atravessa a rua e segue em frente o fariseu. Logo em seguida vem um levita, que também, vendo a situação de necessidade daquela pessoa, olha, passa ao largo e deixa a pessoa lá. Em terceiro passa o samaritano, o improvável. O samaritano, o improvável, é o que dá atenção, é o que cuida da pessoa. E interessante que o samaritano, ele não só leva para o hotel, leva para um lugar onde uma hospedaria, ele dá um atendimento inicial. Ele diretamente ele tem contato com aquela pessoa. O samaritano dedica tempo e atenção e trabalho para cuidar daquela pessoa e depois leva para a hospedaria e faz a segunda parte. Coloca à disposição daquele que é um desconhecido, mas necessitado, coloca o seu dinheiro à disposição, coloca a sua condição financeira, coloca a sua capacidade financeira de cuidado também à disposição daquele que ele não conhece, mas que necessita da sua ajuda. E aí, Jesus explica para o fariseu, e a pergunta que Jesus faz é: quem foi o próximo daquele que estava necessitado? Quem foi? Quem agiu de fato como próximo? Para nós, cabe nós pensarmos em algumas coisas, né? Coisas do tipo, quem é o nosso próximo? A melhor pergunta que Jesus fez para o fariseu, às vezes nós precisamos fazer para nós também. Quando alguém é o meu próximo, e aí eu estou pensando na minha necessidade, eu estou pensando naquele tempo, naquele momento em que nós precisamos de socorro, nós precisamos de ajuda, nós precisamos ser atendidos, e aí nós também buscamos perceber no nosso entorno, perceber na nossa história ou no momento em que vivemos, quem serão, quais serão, onde estará esse que será o nosso próximo. Nosso próximo é aquele que vai parar, sim, diante da nossa necessidade, vai dedicar o seu trabalho, vai dedicar o seu tempo, vai trabalhar junto conosco, nos preparando, vai sim, né, figurativamente nos levar para um local de descanso, vai levar num local de atendimento, vai nos levar para tal hospedaria lá do samaritano, né, que ele levou, mas vai nos colocar nessa condição de dar todo o suporte, de dar o apoio. E aí, quem são esses que poderão fazer isso por nós?
nas horas em que nós estivermos adoecidos. E aí, uma vez que nós identificamos, isso nos parece ser muito bom, né? Saber que nós podemos contar com alguns que serão de verdade nossos próximos, serão aqueles que serão nossos cuidadores. E aí nós podemos pensar, olha o que eu estou dizendo, que nós podemos pensar que poderemos encontrar essas pessoas na família, ou encontraremos elas no nosso hall de amizade ou de coleguismo, ou no ambiente social no qual nós vivemos. Isso parece bom quando nós identificamos que nós temos próximos. Por outro lado, precisamos pensar, dentro disso tudo que está sendo dito, que é quando é que eu sou próximo de alguém? Quando é que eu estou à disposição? Ou quando eu tenho disposição? Vou mudar. Não quando eu estou à disposição, mas quando eu tenho disposição de servir alguém, de dedicar o meu tempo a alguém, de dedicar dias, horas, minutos para satisfazer ou para atender uma necessidade alta de alguém que sofre, alguém que chora, alguém que está em dores, alguém que precisa de um cuidado. E aí eu vou dizer para vocês que isso não parece ser bom. Por quê? Não parece ser bom quando eu penso que eu preciso fazer isso, porque eu não quero sair da minha área de conforto, eu não quero abrir mão do meu tempo, eu não quero abrir mão não quero me ocupar com esse tipo de preocupação, com esse tipo de cuidado. Nesse caso, quando o próximo sou eu para alguém, ema, 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 cada um com os seus problemas. Já ouviram essa expressão? Porque nós temos a questão de, em nós, algum egoísmo. Nós gostamos de sermos cuidados, nós queremos ser cuidados, mas nós não queremos cuidar. Eu vejo porque é difícil, não só para mim, mas para algumas pessoas que conheço, dar passos em direção ao cuidado de alguém é um sofrimento, é nítido. Você olha para a expressão da pessoa e você percebe que para ele está sendo muito complicado dar aqueles passos. E o que falta então em nós para nós compreendermos que se recebemos solidariedade, se recebermos carinho, se recebermos cuidado, se recebermos atenção, é bom. Por outro lado, eu preciso também dedicar carinho, atenção e cuidado a outros. E por que então fica tão difícil essa contrapartida? Em nós falta pelo menos 3 itens básicos e que precisamos pensar. Nos falta, primeiro, voluntariedade. Servir alguém, ajudar alguém, exige de nós que tomemos uma decisão de sermos voluntários. Isso é decisão. Não é algo que nós tenhamos simples e naturalmente. Vem de dentro de nós. Não. O que vem de dentro de nós é a acomodação. Nós queremos viver uma vida cômoda. Queremos viver uma vida em paz. Queremos viver uma vida onde os outros sejam voluntários para conosco, mas nós não queremos ser voluntários para cuidar de alguém, para atender demanda de alguém, atender necessidade de outros. Olha, é tão sério isso que a Bíblia trata como maldição aquele que não cuida, e falando dos seus, da sua própria casa. E aí você imagina que para isso ser dito na palavra de Deus, esse cuidado com os outros e os da família, é porque nós temos dentro de nós essa condição de abandono. Nós deixamos as pessoas passarem suas privações, suas necessidades, mesmo nós podendo sermos aqueles que seriam ajudadores, que seriam aqueles que aliviariam as suas dores. Nós preferimos ficar
com os braços encolhidos, mas não abrimos para socorrer. Então nos falta voluntariedade, capacidade de se apresentar, de ser voluntário, de estar disposto. Olha, eu faço, eu vou. Eu sei que eu preciso me ajustar em algumas coisas, eu preciso me organizar em algumas coisas, mas tem alguém que precisa de um abraço, precisa de um apoio, precisa de um socorro, precisa de que seja feito alguma coisa por ele para o atendimento daquela demanda. Então eu sou voluntário, eu vou. Presente. Nos falta isso. Nos falta também coragem, porque ao decidir ser voluntário, nós sabemos que há sim alguns riscos que serão enfrentados. Há algumas dificuldades que serão vividas e precisamos estar atentos a isso. Riscos de envolvimento. Tem coisas que nós devemos ajudar, servir, estar junto, mas nós não podemos nos envolver muito, não podemos ser envolvido, totalmente comprometido com aquilo. Precisamos estar atentos a isso para até poder continuar servindo, continuar ajudando. Então, nós precisamos pensar nisso, ter coragem para fazer, ter coragem para correr o risco, mas não se envolver a ponto do comprometimento. Nós devemos ter coragem também por causa das incompreensões. De alguma forma, podemos ser incompreendidos na nossa decisão de servir. Podemos ser responsabilizados, às vezes, por algum resultado que fugiu do esperado. Porque acontece, às vezes estamos servindo alguém, ajudando alguém, mas a outra pessoa, a outra parte, tem em volta dele outras pessoas que não compreendem aquela atitude que nós tomamos de serviço, de ajuda, de participação, de socorro. A má interpretação do ato. Alguém pode interpretar mal essa sua decisão de ajudar alguém. Então, queridos, precisamos ter coragem, sabendo que ser lá igual o samaritano exige sim coragem, porque algumas coisas podem correr ou acontecer não da forma como o nosso coração desejaria. E por último, nos falta o tal do altruísmo. E aí, altruísmo de acordo com Comte, Auguste Comte, ele diz que é uma tendência ou inclinação da natureza instintiva que incita o ser humano à preocupação com o outro. Ou seja, altruísmo é aquilo que nos leva a nos preocuparmos com o outro. É também chamado de empatia, no sentido de nos colocar na condição do outro, para entender o sofrimento do outro, para entender a dor do outro. Então, ser altruísta é abrir mão muitas vezes de si mesmo em função do outro. Então, nos falta. Por outro lado, nós podemos dizer que nos sobra. Se por um lado falta para que possamos ser próximos de alguém, nos falta voluntariedade, coragem, altruísmo, empatia. Por outro lado, nos sobra egoísmo. Porque se eu estou bem, o resto do mundo pode se acabar. Porque eu estou bem, eu caminho bem. Então, cuidar de alguém pode muito sim representar um trabalho que eu acho desnecessário. Ser o próximo de alguém, estar atento às necessidades básicas de alguém, pode ser para nós um esforço que nós não queremos. Porque o que queremos de fato é sermos atendidos, sermos recompensados. Você já viu frases do tipo: como dói a ingratidão, né? Porque eu fui lá, fiz alguma coisa e ninguém me atendeu. Então, essa frase, ela mostra muito essa questão do egoísmo meritório, eu vou chamar assim. Porque todas as vezes que eu faço alguma coisa para alguém, imediatamente eu espero que eu seja recompensado por aquilo que eu fiz. Eu espero que alguém minimamente reconheça que eu sou uma pessoa boa, que eu fui bom, que eu agi corretamente. Então, esse egoísmo em nós muitas vezes sobra,
para o atendimento daquele que é o nosso próximo. Sobra em nós. Por outro lado, o que nos sobra na individualidade é o nosso julgamento. Mas não o julgamento da observação, se posso, se não posso, se não devo. É o julgamento do merecimento. Eu quero primeiro observar a outra pessoa, a situação, e perceber se ele merece ou não que eu faça alguma coisa por ele. Se ele merece ou não que eu tenha esse cuidado. Se ele merece ou não que eu tenha a coragem, que eu seja voluntário, entendeu? Em nós há muitas vezes essa ação. Porque se eu entender que o outro não merece, dentro do meu ponto de vista, dentro do meu julgamento, eu acho que eu não devo fazer nada, porque ele não merece a minha disposição em servir. E nós não encontramos isso e nós não vemos essas coisas lá na parábola que Jesus conta para o fariseu para mostrar quem seria o próximo. Nós encontramos um homem samaritano, teoricamente inimigo, teoricamente desprezado por ser samaritano. Nós encontramos um homem que agora, sem julgamentos, ele ajuda quem nem conhece. Ele não conhece aquele que estava necessitado. A Bíblia só nos fala que era um homem que estava em situação de necessidade. Machucado, agredido, roubado e incapaz de continuar a sua vida, a sua história, sem a ajuda de alguém. Depois, encontramos um homem que, sem julgamentos, se haveria reciprocidade, se haveria retorno, se haveria reconhecimento, se haveria qualquer tipo de contrapartida, ele gasta o seu tempo no cuidado inicial e ele gasta o seu dinheiro no cuidado daquele que é desconhecido. Na ação do samaritano, nós não encontramos um homem fazendo as coisas pela metade. Ele faz todo o possível para que aquela pessoa necessitada receba todo o atendimento que ele podia dar. E isso é relacionado àquilo que nós podemos fazer. Cada um pode fazer de um jeito e em uma quantidade. Então, aquele homem poderia fazer e ele fez tudo que ele pôde fazer para atender uma demanda de um desconhecido. É interessante que, no caso do samaritano, ele vai, socorre, leva para a hospedaria, mas ele se compromete com o posterior. Ele diz, olha, daqui para frente, tudo que houver de despesa com esse homem, pode anotar que na volta, quando eu voltar da viagem, eu passo e acerto a diferença. Então, a história de cuidado tem começo, tem meio e tem fim. É um homem totalmente dedicado ao olhar aqueles que têm uma necessidade. E por último, não importa o que precisava ser feito, até o seu dinheiro, que em nós é o que mais pega, né? Imagina que eu vou dar meu dinheiro para ajudar alguém. Imagina que eu vou fazer ofertas para ajudar alguém em dinheiro. Nós temos sempre um passo atrás com essa relação de dinheiro. Imagina que eu vendo alguém na rua me pedindo um dinheiro para comer, eu vou dar a ele dinheiro, eu vou dar a ele outra coisa. Porque eu faço julgamentos e a sociedade de hoje é assim. Nós somos muito rápidos em fazer o julgamento e falar, não, eu não vou dar em dinheiro. Sim? Mas aí você pensa, como que você vai resolver isso? O dito popular que diz que fazer o bem sem olhar a quem, expressa uma atitude extremamente piedosa, mas amar o próximo como a ti mesmo, expressa além de tudo o amor de Deus. Bonito, né? Vou ler de novo. O dito popular que diz assim, fazer o bem sem olhar a quem, expressa assim uma atitude muito piedosa. E vemos isso na atitude do samaritano. Mas amar o próximo como a você mesmo expressa, além de tudo, o amor de Deus. Queridos, que nós possamos pensar aí
naquilo que foi dito hoje, nesse nosso bate-papo de hoje, de como a gente tem agido e olhado o nosso próximo, de quem tem sido o próximo, de como Deus tem colocado no nosso caminho próximos para serem cuidados, pessoas para serem tratadas, pessoas para serem abraçadas, orientadas, né? Quem são essas pessoas e como elas chegam até nós, para que nós possamos cumprir da forma como foi cumprido pelo samaritano, e não ficarmos como os fariseus, buscando subterfúgios, buscando interpretações da regra, da lei, da palavra de Deus, para que nós possamos nos abster de fazer aquilo que é a nossa parte, abster de fazer aquilo que é a nossa obrigação. Mas, por outro lado, cobrando de que sejamos atendidos, que os outros façam e cumpram com as suas obrigações para conosco. Sair dessa dualidade de pensamento, dualidade de comportamento. Então, que Deus possa esclarecer no teu coração, falar na tua mente, e você possa viver uma vida piedosa, uma vida de caridade, uma vida de amor e dedicação àqueles que Deus coloca no seu caminho, para você socorrer, para você abraçar, para você orar com Ele, para você estar junto, sendo um suporte, fortalecendo aqueles que estão fragilizados, mas que Deus tem colocado, sim, perto de você, para você fazer a diferença. E através da sua vida, você poder mostrar o amor de Cristo. Sim? Vamos orar. Feche seus olhos. Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu ensino, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por este devocional. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alimenta de uma forma poderosa com o conhecimento daquilo que devemos fazer, daquilo que devemos ser, de como devemos ser. Ó Deus, ajuda-nos a cada dia mais imitarmos o teu Filho Jesus, para que possamos viver sim nessa terra, mas viver de acordo com a tua vontade, viver de acordo com o teu ensino. Ajuda-nos a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Porque se depender da nossa humanidade, não queremos relacionamentos. Se depender da nossa forma de ver a vida, não queremos proximidades. Mas Jesus quebra isso e nos ensina que precisamos sim, buscando o entendimento do teu amor, viver o teu amor e também transmitir o teu amor em nós para os outros. Deus, dá-nos essa graça, dá-nos esse entendimento. Ajuda-nos a vencer o nosso egoísmo, o nosso altruísmo, ajuda-nos a nossa falta de empatia, ajuda-nos, ó Deus, a vencer tudo isso e caminhar de acordo com a tua vontade. No mais, agradeço ao Senhor por esse dia e peço que a tua graça seja derramada na vida de cada um dos nossos irmãos, na vida de cada família, de cada casa. Suas mãos sejam estendidas, guardando e livrando de todo mal. Dá-nos um dia de paz, um dia de bênção e dá-nos um final de semana cheio da tua graça. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, obrigado pela companhia. Pastor Flávio, Pastor Moraes, Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua companhia neste dia. Obrigado, Robson. Deus te abençoe, viu? O nosso irmão Robson Nascimento está conosco. Deus te abençoe e te dê um dia cheio da graça do Senhor, cheio da sua bondade e misericórdia. Sim, aos demais, meu abraço fraterno e fiquem com Deus, em nome de Jesus. E que Deus nos permita estarmos juntos na próxima sexta-feira. Sim? Até sexta-feira, se Deus quiser, no nosso devocional. Ah, eu creio. Ele quer.